Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Progresso Diário DCN. Meu nome é Eric, eu sou instrutor, mentor de casais há mais de 10 anos, instrutor de cursos de casais aí em algumas igrejas e trazendo no canal conhecimento a respeito de casamento, criação de filhos, um pouco de finanças pessoais e para o casal, desenvolvimento pessoal, também um pouco aí sobre leitura bíblica, desenvolvimento bíblico, O nosso canal aqui ele é nichado em casamento cristão. Para você que quer melhorar o casamento a cada dia, quer aprender novas dicas, basta ir acompanhando, tá bom? Não esquece de já curtir esse vídeo, se inscrever, dar uma verificada aqui se a sua inscrição tá vermelhinha, se tá ok. Não esquece também de acompanhar a gente em outras redes sociais, todos os links aqui embaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Nesse vídeo, gostaria de bater um papo com vocês, falar um pouco com vocês a respeito do que acontece depois do casamento, tá? Esse é um capítulo do livro do pastor e reverendo Gary Chapman, ele puxa esse tema, tá? O reverendo Gary Chapman, o pastor, ele é antropólogo americano, ele escreveu o livro 5 Linguagens do Amor e uma série de outros livros muito bons, que eu particularmente recomendo tanto nos cursos quanto aqui no canal, tá? Entre eles 4 estações do casamento, como lidar com a sogra, como melhorar o casamento depois que os filhos nascem. Tem uma série aí, se você colocar no Google, Gary Chapman, você vai encontrar vários livros dele aí para comprar, ou em PDF, alguns gratuitos, por assim dizer, Eu aconselharia você a, quando baixar um PDF e ler gratuitamente, você comprar depois o livro físico para abençoar a vida do autor e para ter esse livro físico também, não só ter ele de forma virtual, tá? E nessa semana nós vamos estar falando aí sobre o casamento, homem e mulher, tá? Marido e mulher, mais focado para o casamento. E eu vou estar falando um pouco sobre as 5 linguagens do amor, tá? Nesses 3 vídeos, o primeiro deles eu vou falar a respeito desse tema, que é o que acontece depois do casamento e sobre o conceito que o Gary Chapman traz do tanque do amor. Lembrando, tá, que o livro é um pouco mais longo, é um pouco mais extenso. Existem outras vertentes do livro, como 5 linguagens do amor de Deus, 5 linguagens do amor dos solteiros, 5 linguagens do amor das crianças, 5 linguagens do amor dos adolescentes, são muito bons, já li esses livros também, 5 linguagens do amor do homem solteiro, alguma coisa assim. Tem muitos livros do pastor e reverendo Gary Chapman. Ele tem alguns livros muito bons de devocionais para você fazer todos os dias, tá? Um outro livro que eu recomendo para quem é casado, para quem é cristão, é aquele livro dos 360 dias de desafio, baseado no filme Amor à Prova de Fogo, tá? Que é o filme dos irmãos Kendricks, É uma linha de vários filmes que eu também recomendo para vocês assistirem. Nós temos um curso, chamado Casamento Épico. E nesse curso eu tenho um material onde eu recomendo livros e filmes, tá? Então esses são alguns filmes que eu já recomendo no curso. Estou recomendando aqui para você procurar. Quarto de Guerra, Corajosos. Esse Amor à Prova de Fogo para Casamento ele é fantástico, tá? Tem no YouTube, tem na Netflix, tem no Google, eu acho. Tá? Tem o Overcomer, que é novo. Tem A Virada, tem Desafiando Gigantes. Tem vários filmes desta linha, tá? E dos livros tem... além de ter esses livros do desafio dos próprios irmãos Kendricks, que são pastores batistas americanos, se eu não estou enganado, tem também essa questão do livro do Gary Chapman, tá bom? Então vamos trabalhar com esses conceitos. O primeiro deles é o que acontece depois do casamento, O Gary Chapman, ele fala que ele está num avião e um rapaz puxa ali assunto com ele, começa a conversar com ele, se pergunta o que ele trabalha, Ele fala que ele é um conselheiro de casais, ele é antropólogo, ele se especializou nessa área de casamento. E o rapaz pergunta para ele o que acontece depois do casamento. E o rapaz vai dando alguns exemplos, falando que casou, eu não lembro se é 2 ou se é 3 vezes, tá? Eu já li os 5 linguagens do amor, eu já li pelo menos umas 3 vezes, tá? Mas eu não lembro, obviamente, Tudo de cor, nem tô com o livro aqui para eu consultar, tá? Eu tô fazendo uma analogia baseada na minha interpretação, naquilo que eu ensino nos cursos de casais. Como eu falei, o curso de casal, Casamento Épico, que a gente está trazendo para o online e que eu tenho aí lecionado nas igrejas já há alguns anos, Nós temos um módulo inteiro sobre as 5 linguagens do amor. Vai bastante tempo para explicar cada um, para trabalhar como é que funciona, e por isso é importante você ler o livro. Em algum momento você pode baixar ou comprar e ir lendo um pouquinho a cada dia, tá? Mas aqui eu vou dar um resumo, vou falar um pouquinho para aqueles que querem melhorar o casamento, aqueles que querem entender às vezes por que seu casamento não está indo para frente, ou por que de tantas discussões, muitas vezes com seu marido, com sua esposa, por que parece que você não entende ali, às vezes, a linguagem dos seus filhos, a linguagem
da sua esposa, tá? E o Gary Chapman vai conversando com esse rapaz, ele vai falando que casou a primeira vez, antes do casamento era tudo muito bom. A partir do momento que casou, começou a ter discussões, começou a ter brigas, né? E aí parece que ele separou, depois ele casa de novo, e aí a mesma coisa, até antes de casar ele fica um tempo bem, depois ele casa, vai dando outros conflitos, né? E a pergunta que ele faz pro Gary Chapman é essa: o que acontece depois do casamento, tá? E o Gary Chapman, não sei se ele explicou ali pra ele, conversou ou não, ele não relata, mas ele relata no livro, né? O que acontece depois do casamento. A verdade é que as pessoas casam, né? Muitas vezes sem um preparo, baseado apenas no sentimento, na paixão, né? Às vezes até na decisão de um amor verdadeiro, mas elas não cultivam esse amor dia a dia, porque elas não entendem que o amor, ele não é um sentimento, né? Nós vemos filmes de Hollywood, nós vemos seriados românticos muitas vezes, e nós acreditamos o quê? Que o amor é um sentimento, e a verdade é que o amor não é. Ele gera sentimento, ele trabalha isso, mas ele não é um sentimento em si. Então o amor sozinho, né, que nem aquela história, amor não enche barriga, o amor realmente ele não sustenta um casamento na base da emoção, na base da paixão, né, e muitas vezes esses casamentos acabam por ruir, acabam por ser destruídos. Então como é que isso funciona? Imagina a história de um casal onde eles namoram, eles ficam noivos, né, então eles se casam, vão para uma lua de mel, a lua de mel é fantástica, eles fazem uma viagem, eles aproveitam o hotel, eles aproveitam ali a cidade para onde eles foram viajar, os passeios, e quando eles chegam, eles vão para sua nova casa, essa casa pode ser alugada, pode ser uma casa comprada, emprestada, enfim, e eles já estão ali com aquela casa mobiliada, aquela casa já está pronta, depois de tudo que eles fizeram para o casamento, né? E aí o homem, ele chega junto com a sua esposa, né, com a mulher, e eles fazem ali uma janta, uma refeição, eles chegam um pouco mais tarde, já quase na hora da janta dessa viagem. A esposa geralmente faz a janta, esse homem ele fica ali aguardando, vendo televisão, vendo jornal, jogando um videogame, alguma coisa. Eles jantam em conjunto, aquele homem volta a fazer o que estava fazendo, assistindo o jornal, a TV, o que quer que seja, e a mulher começa a lavar a louça se perguntando por que meu marido não está aqui me ajudando. Aí no segundo dia daquele relacionamento, aquele novo, né, relacionamento, aquele novo núcleo familiar, novo casamento, mais uma vez o homem ou vai trabalhar, ou ele está ali de férias por causa da licença do casamento daquela semana, eles tomam um café juntos mais uma vez ali, conversam, brincam, né, se beijam, estão apaixonados, mas aí mais uma vez ele vai ou jogar um futebol, ou jogar um videogame, enquanto ela está limpando a casa sozinha, né, se perguntando por que ele não está ajudando, e aquilo ali começa a gerar algumas brigas, porque é o convívio, porque não é só a paixão que está sustentando aquilo ali, né? E aquele cara não entende por que ela tá tão brava, porque ele cresceu vendo a mãe dele limpando a casa, cuidando enquanto o pai assistia, o pai só ficava ali no sofá, e ela ao contrário, ela vem de uma família onde o pai dela ajudava a mãe a lavar louça, ajudava a mãe a cozinhar, ajudava a mãe a limpar a casa. E ali está estabelecido a primeira dificuldade do casal, porque ambos não aproveitaram o namoro para se conhecer, né? Essa seria a função do namoro, conhecer um ao outro, ver os defeitos, ver como é o ritmo da família um do outro, e o noivado é para você juntar dinheiro para o casamento, ou pelo menos deveria ser essa a função. Quando os dois se casam, ou antes até do casamento, tem que ter um curso de noivos, tá? Como eu falo que eu leciono esse curso para casais, para criação de filhos, nós também temos o curso de noivos, o curso pré-casamento, tá? Tem que ter alguma noção, alguma coisa, e esse casal eles têm que ir conversando, se acertando, ou depois se você casou, muita gente fala, casei errado, escolhi mal a pessoa, né? No trabalho, na empresa, a gente fala que se você errou no recrutamento, você tem que gastar mais dinheiro em treinamento. Então você contratou uma pessoa ruim, uma pessoa errada, mas você vai treinando ela. A única coisa que você não consegue mudar é o caráter do seu funcionário, do marido, da esposa. Às vezes você casa com uma pessoa achando que ela é de um jeito, né, e ela tem um caráter ruim. Aí é difícil realmente de arrumar, de consertar. Muitas vezes dá divórcio, especialmente se a pessoa que está no mau caráter, ela não muda, ela não quer se corrigir, tá? Mas entendendo que o erro, que a dificuldade que os dois estão tendo ali no casamento não é de caráter, não é de falta de caráter, eles vão conversar e vão se acertar. Eles vão entender as novas rotinas. Isso deveria ter sido feito antes do casamento, né? Nem tudo consegue ser determinado dessa forma, mas depois que eles casaram, eles precisam começar a determinar o que é isso. Então eles precisam começar a determinar rotinas
para o seu lar? Quem limpa o quê? Quem faz o quê? Quem lava a roupa? Quem trabalha? Os dois trabalham. Se os dois trabalham, quem limpa a casa e que horário eles vão limpar a casa? Quantos filhos querem ter? Isso aí já devia ter sido conversado antes do casamento. Um quer ter filho, outro não quer ter filho. É extremamente complicado entrar num relacionamento onde um tem uma expectativa, outro não. Às vezes um quer ter filho, mas ele aceita não ter ou esperar, né? Ver se o outro vai mudar de opinião. Às vezes um quer converter o outro, né? A ter filho. Às vezes, falando em religiões, um é católico, um é protestante, né? Evangélico. Às vezes um é espírita, outro é ateu, sei lá. E isso também dá uma divergência. Os filhos vão ser criados em qual religião? Na católica ou na evangélica? Os filhos vão ser ateus ou os filhos vão ser espíritas, por exemplo, tá? Então tudo isso tem que sendo conversado, onde eles querem morar. Às vezes eles falam, a gente está morando nessa casa, mas eu quero morar na praia. O outro já quer morar numa chácara no campo. Então perceba que tudo isso tem que ser conversado, concessões têm que ser feitas, tá? Mas por quê? Porque o casamento não é só feito de paixão. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decide ficar com a pessoa e estar com a pessoa apesar dela merecer ou não. Isso quer dizer o quê? Que você sente a paixão, você sente a química, você sente a atração, mas o amor também foi uma decisão, você fez um voto, você fez um pacto, né? E para você que é cristão, isso é ainda mais importante, porque você fez esse pacto diante de Deus, né? O Todo-Poderoso, diante do Senhor, é aquele que criou o casamento, é aquele que fez com que o casamento fosse realmente algo sagrado, né? Então nós não podemos brincar com o divórcio, não podemos divorciar por qualquer motivo, como Jesus ensina os judeus de sua época, né? Nós não podemos desistir do casamento por qualquer motivo, temos que tomar muito cuidado com esses motivos, né? Exceto, talvez, né, o adultério, a traição, que algumas pessoas ainda conseguem perdoar e continuar casadas, outras não, isso gera divórcio. E também, por exemplo, a agressão física ou psicológica, né? Se uma mulher está apanhando em casa junto com os filhos, ou sozinha, ou o marido começa a gritar muito com ela, empurra ela, segura ela com brutalidade, já é um indício de que logo logo esse casamento não vai dar certo. Nenhuma mulher deveria ficar num casamento abusivo, né? Por uma religião ou por acreditar que a Bíblia não permite aí divórcio segundo casamento. Eu tenho um módulo só sobre divórcio e segundo casamento no curso, onde eu tento falar um pouco sobre esse assunto, não esclarecer tudo, porque eu não sou especialista nessa parte da doutrina, né? Cada igreja também tem uma crença a respeito de divórcio e segundo casamento, mas eu diria que nesses casos, caso de abuso físico ou abuso mental, psicológico, muitas vezes pode gerar um divórcio e nenhuma pessoa, especialmente as mulheres, que geralmente são as vítimas, né? Há homens também, mas é mais raro, geralmente a mulher é que apanha, que sofre, né, uma pressão às vezes ela não apanha, mas ela sofre uma pressão de não poder sair de casa, um ciúme obsessivo, tá? Então nesses casos pode dar divórcio. Do contrário, qualquer outra briga desse tipo a gente consegue tratar com aconselhamento. Esse aconselhamento pode vir do instrutor de casais, do mentor de casais, uma mentoria, pode vir do pastor, pode vir do padre, pode vir de um casal que você respeita e que tem um casamento bom, por exemplo, seu pai e sua mãe, um tio e uma tia, alguém da igreja que você respeita e tem um casamento que você quer ter. Então é necessário ter esses conselheiros, né? E através disso você vai cultivando não só a paixão, mas também cultivando o amor como uma decisão, falando, olha, não importa o que aconteça, a gente vai resolver esses problemas, sejam eles financeiros, sejam eles de incompatibilidade, sejam eles de decisões, e a gente vai permanecer casado. Isso é o amor. Se você quiser a melhor definição que existe sobre o amor, para mim, ela está na Bíblia, em 1 Coríntios 13, tá? Como eu falei, eu sou cristão, eu ensino casais cristãos, esse canal é um canal para cristãos, né, para casamento cristão, então eu irei na Bíblia, né, sempre que eu quiser definir a definição do amor, está em 1 Coríntios 13, tá? Aquela passagem de Paulo que ele fala, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não anda mal, o amor não se exaspera, o amor é paciente. Então você percebe que o amor tem todos esses atributos, essas qualidades estão dentro do amor, né? Quando eu lecionava na igreja, especialmente para os adolescentes, né? Eu dei aula para adolescentes, para adultos, dei aula para os casais, né? Pregava algumas vezes nas igrejas também. E os adolescentes, quando eu dava aula, eles vinham me perguntar, geralmente eles falavam, tio Eric, né? Era chamado de tio. Tio Eric, como eu sei que o menino está apaixonado por mim? Geralmente essa pergunta vinha de adolescentes aí de 12 até 16, 17 anos. Ou como eu vou saber que eu estou apaixonado pela pessoa? Eu geralmente abria 1 Coríntios 13 e falava, você sente tudo isso aqui? Você é paciente com essa pessoa? Você não fica bravo por qualquer coisa? Você não anda mal? E eu ia mostrando aquilo ali, né? Entre outras coisas que eu ia acrescentando depois da própria palavra de Deus, do convívio, do ensino,
né? Mas é importante quando você fala assim, será que eu estou amando? Será que a pessoa me ama? O amor, ele não é sentimento, ele é uma decisão. Você pode estar apaixonado, né? Mas alguns estudos, eles vão trazer pra gente dizendo aí que a paixão, ela dura em torno de 1, 2 anos, eu acho, no máximo, tá? Se passou de 2 anos você ainda está com a pessoa, provavelmente é amor. Você passa a tolerar os defeitos da pessoa, a pessoa tolera os seus defeitos, suas dificuldades, vocês acham uma forma de conviver, tá? Só que existe o convívio no casamento ruim e o convívio bom. Tem aquele convívio que a pessoa tá empurrando com a barriga, tá aguentando como dá, e uma hora isso quebra, isso dá divórcio. E tem aquele convívio onde os dois se acertam, os dois acham um eixo, né? Os dois acham concessões, que é como eu falei, no dia a dia, na rotina, na questão dos filhos, e tudo isso pode ser aprendido, estudado, planejado, através de rotinas poderosas, através de uma agenda, através de regras pré-estabelecidas para casa, como eu falei, quem faz o quê, quem limpa o quê, qual horário. Os dois vão fazer faculdade, um vai fazer faculdade, outro vai trabalhar, e aí tem que ter muito cuidado, né? Eu já vi histórias onde o marido fez faculdade, a esposa ficou cuidando dos filhos, quando o marido terminou a faculdade, conseguiu um aumento, um emprego, ele dá o pé na bunda da mulher e vai ficar com outra, né? Deixar a mulher cuidando dos filhos sozinho. Então tudo isso tem que ter muito cuidado, né? Eu não abriria mão dos sonhos dos dois, se a mulher também quer fazer faculdade, também quer cuidar da carreira, que os dois cuidem da carreira, mas determinem isso, tá? Porque se os dois querem cuidar da carreira e querem ter filhos, a sobrecarga maior vai ficar em cima da mãe. É claro que o pai tem que ajudar, o pai tem que estar perto, o pai tem que aprender ali a trocar fralda, aprender a levar o filho na escola, ajudar na criação, ajudar no banho, ajudar nas tarefas com o filho, mas o que a gente vê é que as mães ficam mais sobrecarregadas, tá? Principalmente no primeiro 1 ano e meio e depois subsequente. Então a mulher que trabalha, que estuda e vai ter filho, ela tem que levar isso em consideração. A gente vai terminar a faculdade para depois ter filho, então isso também é uma coisa que tem que ser acertada. Vamos ter filho, mas os dois vão ficar em casa cuidando, né, do filho em algum momento. Se os dois trabalham, quem vai cuidar do filho no período em que os dois não estiverem em casa é o avô, a avó, o tio, a tia, a babá, é uma creche integral. Tudo isso aí vai sendo, né, planejado. E algumas vezes isso é sendo feito durante o casamento aos trancos e barrancos. E as pessoas, né, o marido e a mulher ali dentro do casamento, eles não conseguem fazer isso de uma forma lógica, de uma forma concorde. Mas é como eu falei, dá para você aprender, dá para você pôr em prática, dá para você escrever, planilhar, dá para você fazer isso, decidir essas coisas, né, ou com o aconselhamento correto, ou através do aprendizado desses cursos, livros, workshops, né? Eric, não tenho dinheiro para comprar curso, para fazer curso. Existe muito curso gratuito na internet, existe muita pregação para casais, tanto católico quanto evangélico, quanto sem viés religioso, se você não é religioso, né, não é cristão, não é nada. Então você pode ir num terapeuta de casais, você pode ir num psicólogo, você pode procurar uma ajuda aí de conselheiros, como eu falei, o pai, a mãe, alguém que você respeita, que tem um casamento muito bom. Então o amor, quando a pessoa fala assim, eu não amo mais, né? O amor não é algo que ele acaba assim, ele pode ser, entre aspas, esvaziado, né? A paixão acaba, a paixão ela cai, o hormônio, a química, aquela coisa, né? A pessoa vai perdendo admiração de acordo com as dificuldades que ela passa no casamento. Mas é possível você reacender esse amor, você encher esse amor, tá? O reverendo Gary Chapman, nesse livro, 5 Linguagens do Amor, ele fala um conceito muito interessante, que é o tanque do amor, como se fosse um carro, como se nós humanos fôssemos carros e tivéssemos um tanque de combustível, esse combustível é o amor. É possível você encher esse tanque novamente, né? O tanque esvaziou, por isso o casamento está ali se quebrando. E é possível você encher esse tanque novamente, é possível você aprender, é possível você praticar essa questão, tá? E aí são as linguagens do amor, é onde você vai fazer atos dia a dia, tá? Eu vou falar um pouco sobre, vou dar um resumo das 5 linguagens do amor no próximo vídeo, é onde você aprende a encher o tanquezinho do amor de novo. Então, para quem quer manter o casamento, para quem quer salvar, para quem quer melhorar, dá para você fazer isso de forma prática. Então, se o tanque está vazio, se o tanque está baixo, se o tanque está médio, dá para você aumentar esse tanque. E também, igualmente importante, você manter o tanque cheio, né? É o que o meu amigo Anderson, que é um dos meus conselheiros de casais, eu também aconselho ele no casamento dele, é um dos caras que eu compartilho os problemas que eu tenho de finanças, de casamento, é um baita de um conselheiro, é meu irmão, meu amigo. E ele faz 2 coisas que eu acho fantástico no casamento dele, eu aprendi, eu replico no meu, que é alavancagem e manutenção, tá? No caso, primeiro a manutenção, depois a alavancagem. Então, a manutenção são esses pequenos atos, né? Ele leva a esposa dele para viajar, ele leva a esposa dele na sorveteria, ele leva a esposa dele para passear, para ir em restaurantes, ele compra presentes para a esposa dele, né? São coisas que eu já fazia, mas eu percebi
com ele, eu fui aprendendo junto com ele no decorrer desses anos que eu estudei, fiz workshops, fiz cursos para me tornar um mentor de casais, eu fui aprendendo que dá para você fazer isso de forma planejada, de forma organizada. E isso, além da manutenção, não basta você dar manutenção no seu casamento. Você tem que fazer uma alavancagem. O que é manutenção? Pensa na manutenção de uma casa. Se você tem uma casa e você não pinta, você não troca um piso que quebrou, você não troca um chuveiro que queima, essa casa mais cedo ou mais tarde vai quebrar. É a mesma coisa do seu casamento, tem que ter manutenção. Então tudo que está ruim tem que ir corrigindo, tem que ir melhorando. Seja o setor financeiro, a criação dos filhos, divergências, o que quer que seja, né? E a alavancagem é você levar o nível do seu casamento do degrau 1 para o 2. Imagina se eu perguntasse para você, como está o seu casamento hoje de 0 a 10? E aí você fala, Eric, meu casamento é bom, tá 8, 9. Eric, meu casamento é médio, não é ruim, mas dá para melhorar, tá 6, 7. Eric, eu tô brigando muito, eu tô até pensando em separar, meu casamento é 3, é 4, né? Meu casamento já tá no nível 0, eu já tô a ponto de separar. Eu já tratei casamentos de todos os níveis, a gente tem uma planilhinha onde a gente mede todos os setores da vida, financeiro, espiritual, marido e mulher, papel do homem, papel da mulher. Eu faço isso no curso. E a gente dá um diagnóstico, a gente fala, ó, o seu casamento está no nível tal, no financeiro tá 0, tá 2, tá 5, né, até chegar num prisma total. E você consegue alavancar, subir. Se você tá no 0 vai pro 1, tá no 1 vai pro 2, até que seu casamento chegue aí no 8, 9, 10. Eric, o casamento épico sempre vai me deixar no 10? Não, eu penso que não, mas a grande maioria dos casamentos épicos bons que eu conheço, eles estão pelo menos de 8 a 10. De vez em quando cai para 7, sobe de novo, né? Um livro muito bom para você analisar isso, caso, né, para quem não tem acesso ao curso, para quem não tem acesso a tudo que eu ensino aqui, mas um livro que você pode ler que vai te ajudar nisso de forma gratuita é o livro do Gary Chapman, chamado As 4 Estações do Casamento. Ele vai ensinar você a monitorar para saber se seu casamento está no verão, no outono, no inverno ou na primavera, e o nosso casamento passa por essas estações, nosso casamento não fica sempre numa estação boa, nem sempre numa estação ruim. E esse mesmo livro, ele dá ferramentas muito poderosas, muito bacanas que o Gary Chapman ensina para que você corrija e melhore o seu casamento, tá bom? Então nesse vídeo eu queria deixar claro para vocês que o amor, ele não é um sentimento. Casamento você aprende, casamento você melhora. Dá para fazer um treinamento bom aí com o seu esposo, com a sua esposa, para melhorar, para corrigir rotinas, tá? E aí eu trabalho também, quando eu aconselho casais, com os dois querem corrigir o casamento, e às vezes dá certo, às vezes acaba em divórcio. Eu já passei por essa situação aconselhando casais. Eu já aconselhei casais que um quer consertar, o outro quer terminar, e por causa desse um que quer consertar e melhora, ele começa a ser uma pessoa melhor, a criar essas rotinas e aplicar essas rotinas, mesmo que o outro não queira. Às vezes o outro começa a melhorar também, começa a seguir esse vácuo, às vezes o outro realmente vai embora e não dá certo, tá? E já tratei casamentos em que tinha tudo para dar errado e acabou dando certo, tá? As ferramentas, elas são importantes, elas são necessárias, elas são úteis, salvam muitos casamentos, mas a grande verdade é que quem cuida do nosso casamento é Deus, né? Claro que nós temos a nossa responsabilidade, temos que mudar, temos que abrir o coração, temos que ter humildade, temos que aprender, né? A gente vive um casamento que a gente, observando nosso pai, nossa mãe, nosso sogro, nossa sogra, muitas vezes nós não temos essa bagagem de casamento. E esquecemos de que é possível aprender, né? Quando eu saí do meu primeiro casamento para o meu segundo casamento, que é o meu casamento atual, da minha esposa e dos meus filhos atuais, foi onde eu comecei a aprender o que era o casamento. Eu fui ler livros, eu fui ver vídeos, eu fui fazer cursos, fui participar de workshops, e a partir disso que eu comecei a aprender, eu comecei a ensinar nas igrejas e aprender, né? Quem ensina acaba aprendendo mais. Criei o curso Casamento Épico, e o meu segundo casamento, graças a Deus, tem dado certo. Tem dias que é difícil, tem dias que a minha esposa tem que aturar coisas ruins de mim, eu tenho que aturar coisas ruins dela, os filhos têm que aturar coisas ruins dos pais e os pais dos filhos, mas tudo a gente ora, tudo a gente conversa, tudo a gente muda de postura, a gente baixa a cabeça, se humilha, fala, me desculpe, eu estava errado, eu quero mudar, eu quero aprender, eu quero melhorar nesse setor. E graças a Deus, hoje no meu casamento eu sei lidar com essas coisas. No começo eu não sabia, né? O meu primeiro casamento eu não sabia lidar com essas coisas. Embora o meu primeiro casamento também foi uma quebra de falta de caráter do outro lado, né? Que acabou indo embora com outra pessoa. Eu também tive meus defeitos, independente, né? A minha esposa também, ela tá no segundo casamento. O primeiro casamento dela também foi uma quebra de caráter. O pai dos meus filhos, né? O pai biológico foi embora com outra moça também. E acabou que ela se casou comigo, né? A gente se encontrou, se casou e a gente foi, né? Vencendo muitos obstáculos. Inclusive, algumas vezes a gente já até deveria ter se divorciado, né? Pedimos aconselhamento, algumas vezes recebemos, algumas vezes não recebemos aconselhamento. E mesmo assim Deus
por sua misericórdia, né, nos ajudou a chegarmos a um consenso, a permanecermos juntos. Como eu falei, minha esposa ela aguentou muita coisa de mim, eu aguentei muita coisa dela e a gente vai se organizando, tá? Mas é possível. Esse vídeo é para você saber que dá para melhorar o seu casamento, dá para estabelecer um bom casamento, tá bom? E no próximo vídeo aí, dessa semana serão 3 vídeos, no segundo vídeo eu vou fazer aí o resumo das 5 linguagens do amor, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo para quem precisa aí melhorar, ou para quem quer, tá interessado em melhorar o próprio casamento, para quem quer ajuda, né? Manda aí nos grupos da igreja, grupos do WhatsApp, das pequenas células, pequenos grupos, manda aí nos grupos da família. E se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar e de considerar se inscrever aí no canal. Muito obrigado e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.